Gravando. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer esse espaço à UVA, na pessoa do Alexandre aqui, disponibilizar esse espaço para a gente debater, né, sempre às quartas, assuntos referentes ao direito ambiental. Eu me chamo Jean-Marc Sasson, eu sou advogado, formado pela PUC, gestor ambiental especializado pela UFRJ, COP, e mestre em engenharia ambiental e urbana pela PUC-Rio. Então, vou trazer aqui para vocês algumas reflexões. Não quero trazer aqui nenhuma resposta. Na verdade, esse espaço aqui, alguns colegas trazem sempre algumas celeumas do direito ambiental, né, da prática do direito ambiental, mas são velhas celeumas como licenciamento ambiental, Código Florestal, Lei da Mata Atlântica, enfim. E eu quero trazer um ar puro aqui para essa discussão, aproveitando que a gente vive um momento único na história, esse momento que nos obrigou a parar, nos obrigou e interrompeu esse fluxo físico de informações e de pessoas. Então, nos deu esse tempo de refletir um pouco a nossa prática. Então, quero trazer um pouco algumas provocações e reflexões sobre a prática do direito ambiental, da prática da advocacia, sobre a justiça em geral, sobre a governança pública, enfim, trazer algumas novidades sobre esses temas, né? Pois bem, eu queria começar aqui com a exposição sobre a realidade exponencial digital que a gente está vivendo. O Peter Diamond, em seu livro chamado Bold, ele traz os 6Ds, né? Ele chama esses 6Ds do ciclo exponencial. Então, para a gente entender esse momento que a gente está vivendo, o Peter Diamond explica que a gente tem 6 etapas que transformam a nossa realidade. A primeira etapa, ele traz como a digitalização. Então, nada mais é que a transformação desses mercados físicos em mercados digitais. A gente chama isso como uma nova dimensão. Então, produtos, serviços, a comunicação em si, enfim, tudo que você possa imaginar está indo para essa nova dimensão digital. Depois dessa etapa da digitalização, a gente tem a etapa da decepção. Então, a decepção ela compreende o período em que o avanço exponencial não é percebido. Então, esse avanço, esse crescimento progressivo não gera impactos significativos. Então, quando essa dimensão exponencial começa a demonstrar seus efeitos, atingimos, então, a terceira etapa, que é a etapa da disrupção, ou a chamada o ponto de virada, né? Quando o novo modelo ou a nova dimensão prepondera em detrimento do modelo anterior. Depois da disrupção, a gente tem a desmonetização, que é nada mais, nada menos que o desaparecimento desses requisitos físicos do antigo modelo e a queda brusca dos custos relacionados com a prestação do serviço ou do produto que a gente possa estar tratando. E, por fim, o último D, que é a democratização, quando o acesso a essa nova dimensão, a esse novo serviço ou produto, se torna universalizado. Então, assim, nesse ciclo, a gente pode, nesse primeiro momento, fazer uma reflexão. A gente pode até citar essas novas gigantes do mercado, como a Amazon, Google, Facebook, Netflix, enfim, são empresas que entenderam esse ciclo e se aproveitaram dessa nova dimensão. Então, essa nova dimensão ela está acontecendo agora e é um fenômeno que está se expandindo. Então, a gente tem um movimento aí de criação de health techs, de fintechs, construtechs, agrotechs, enfim, tudo que você possa imaginar tech.
Então, a gente tem que entender que essa nova realidade ela pode ser trazida para os escritórios, né, de advocacia, ela pode ser trazida para o poder público em geral, mais especificamente aqui que a gente vai falar para o poder judiciário e para os órgãos ambientais. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas transformações. Pois bem, vamos tratar aqui primeiro da advocacia ambiental 4.0. Eu queria citar aqui um amigo meu, Bruno Feixson, que é referência nessa área. Ele traz aqui 7 características dessa advocacia 4.0. A primeira é a rápida democratização do conhecimento jurídico. Então, nada mais é que a digitalização das informações e o amplo fluxo de comunicação que implicam em uma rápida curva de precarização do conhecimento. Outra característica é o ineditismo e velocidade de interpretação. Em um mundo de acesso infinito de conhecimento, o valor desse conhecimento passa a ser do processador e não do HD. Ou seja, passa a ser, o valor está na rapidez desse conhecimento. Então, a análise, a interpretação na velocidade que se deve ser feita é que a gente tem que ter sempre atento. Outro argumento é o fim do argumento de autoridade. Então, nessa nova realidade, o conhecimento está nivelado. Então, hoje, você, por exemplo, você pesquisa no Google, você tem acesso a todo tipo de conhecimento, todo mundo produz conhecimento. Não estou aqui falando, nem ponderando sobre a qualidade desse conhecimento, mas ele está nivelado e está universalizado. Na advocacia 4.0 também, prepondera a criatividade e o design, então busca-se constantemente a solução criativa. Então, por exemplo, hoje já se está usando o legal design, que é a criação de design em petições. Também outro argumento é a velocidade na resolução das disputas. Então, o litígio e a resolução desse litígio cada vez mais será observado como uma perda de tempo e de recursos financeiros. Então, o que se apresenta atualmente são plataformas que acelerem essa resolução de conflitos. Um sexto argumento, empatia, relevância e acesso. O advogado, hoje, ele precisa se conectar com outras plataformas de aprendizado. Então, que oportunizem um tráfego rápido de informações e a resolução dessas questões postas, né, nessa nova dimensão. Então, isso significa, por exemplo, se conectar com seus pares, outros advogados, escritórios, e também se conectar com outros profissionais. E, por último, a capacidade de conexão, de abstração e capacidade analítica. Então, além do fluxo de informação, que passa a ser fundamental nessa nova dimensão, a advocacia 4.0, ela prega uma capacidade de se conectar com essas novas questões e prega também o desenvolvimento, uma especialidade em desenvolver uma visão analítica desses dados. Então, é nesse último ponto de conexão com essas novas questões e com essa nova dimensão que se impõe, é que eu quero fazer essa reflexão. Nós, como os aplicadores do direito, a gente deve seguir avançando na discussão de uma nova base do direito ambiental. Não basta mais hoje a gente mergulhar, quer dizer, continuar mergulhado nessas antigas discussões de licenciamento ambiental, código florestal, enfim, a gente tem que trazer para o direito ambiental essa nova dimensão, novos assuntos, novas questões que estão surgindo. E o tempo urge, o tempo não para. Então, a gente tem que trazer para a pauta do direito ambiental esses novos assuntos. Então, o que eu chamo aí de direito ambiental 4.0. Então, é o direito ambiental contextualizado
na quarta revolução industrial. Pois bem, a quarta revolução industrial, não sei se vocês sabem, a gente já teve até então três revoluções industriais. A primeira, que aconteceu no século XVIII, a segunda no século XIX, a terceira no século XX. Então, assim, a gente tem que aqui trazer e debater essas novas inovações trazidas pela Revolução Industrial 4.0. A gente tem que debater no direito ambiental esses novos desafios que se impõem no mundo conectado e digitalizado. Então, essas três revoluções industriais que trouxeram à humanidade, por exemplo, a produção em massa, a eletricidade, a tecnologia de informação. A quarta revolução industrial ela vem trazer, em síntese, a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela traz um impacto muito mais profundo e exponencial na humanidade. Então, por exemplo, inovações tecnológicas como a internet das coisas, robotização, otimização autônoma de processos, são big data, enfim, são questões que estão disruptando os novos modelos de negócio e que estão sendo adotados pela iniciativa privada. Então, o direito, como ciência, ela tem que acompanhar essas inovações. Então, por exemplo, questões relacionadas à agritech, tecnologia usada para tornar a agricultura mais eficiente. Debate sobre as smart cities, né? Então, aí o meio ambiente no seu estado artificial tem que ser também se apropriado pelo direito ambiental. Questões da life science, que são questões ligadas ao estudo da vida. Então, biociência, biometria, bioeconomia. Então, é como a gente pode usar a diversidade a favor da nossa economia. A gente tem aí a maior biodiversidade do mundo na Amazônia. Então, como utilizar esses recursos naturais, os recursos genéticos, para criar novas tecnologias, novas vacinas aí que a gente está em meio à discussão, né, do Covid, e também como utilizar as tecnologias para um melhor controle ambiental. Então, como a gente pode trazer essas tecnologias para o órgão ambiental, nas suas esferas federais, estaduais, para que aumente a eficiência desse poder de polícia ambiental. A gente também pode trazer aí questões relacionadas à regulação dos superalimentos. A gente vê hoje nos nossos mercados hambúrgueres criados com carne geneticamente modificada, que não vem aí não é derivada do boi, né? Então, isso requer uma regulação muito forte da Anvisa. Então, assim, é uma questão que é nova e não está sendo regulada e muito menos discutida. A regulação da cannabis, por exemplo, a cannabis e o cigarro eletrônico. Se pensarmos aí que são produtos, né, do primeiro segmento, a gente tem que trazer isso para o direito ambiental, discutir questões relacionadas à regulamentação da cannabis aqui no Brasil, a regulamentação dos seus miles para o meio ambiente, se produz ou não poluição, enfim, aprofundar essas questões. Então, assim, dito isso, feita essa contextualização, eu queria apresentar para vocês algumas aplicações que essas tecnologias já estão sendo praticadas, né? Já é realidade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, já é realidade o uso de inteligência artificial em atividades de due diligence. A inteligência artificial também ela é utilizada para análise de contratos em larga escala, mas aí, digamos, contratos mais simples, né? A inteligência artificial também ela é aplicada para redução
e redução do tempo da redação de atos processuais e de petições, aplicado também no compliance ambiental, em minutas de sentença, pesquisas jurisprudenciais, enfim, é utilizada e ela é bem-vinda para análise de grandes quantidades de dados. Então, a título de elucidação, vou trazer um dado para vocês a respeito de uma pesquisa conduzida pela McKinsey Company, que estima que atualmente 22% das atividades dos advogados e 35% dos atos paralegais serão automatizados em um futuro muito próximo. Então, outra aplicação é a jurimetria. A jurimetria é uma tecnologia trazida aí que as grandes bancas, os grandes escritórios podem fazer uso para planejar estrategicamente uma demanda judicial. Então, a jurimetria ela te dá acesso a uma grande quantidade de métricas e dados que vai te fornecer essas informações estratégicas. Nada mais é que você analisar as estatísticas de uma forma global e utilizar esses dados estatísticos para você fazer um planejamento estratégico no contencioso. Então, você, por exemplo, poderá saber de antemão, com o uso dessas estatísticas, quais as chances de um determinado caso, quais as chances de êxito de um determinado caso, como fundamentar e embasar suas peças tecnicamente e qual a melhor tática para você utilizar em um determinado processo visando o êxito, né? Então, por exemplo, um advogado que esteja trabalhando aí num caso muito difícil, ele esteja na dúvida entre, por exemplo, aplicar um agravo de instrumento ou fazer um embargo de declaração, ou até mesmo impetrar um mandado de segurança, com base na jurimetria, onde vai analisar as decisões anteriores dos tribunais e a realidade concreta, ele vai saber qual o melhor caminho a seguir, qual o melhor caminho, qual mais eficiente e mais veloz. Então, ele pode incluir. Então, a jurimetria, por exemplo, ela pode, inclusive, evitar caminhos mais morosos. Ou seja, se você é autor de uma ação e quer que essa ação seja mais veloz, tramite com mais velocidade, você pode fazer uma análise de quais juízos são mais velozes, qual o tempo de análise de um juiz, por exemplo. Então, a jurimetria é uma ferramenta super poderosa para o planejamento estratégico de uma demanda judicial e administrativa também. Bom, na justiça, como é que está a aplicação da inteligência artificial na justiça no mundo, né? E aqui no Brasil? A gente já tem um caso na Estônia, onde está em teste um projeto de juiz robô, que julgará pequenas causas envolvendo disputas menores de 7 mil euros. Então, esse software do juiz robô, ele vai ser alimentado, né, por um ser humano, com documentos legais, e ele próprio vai tomar decisões com base em algoritmos e vai liberar, né, os magistrados lá da Estônia para julgar casos mais estratégicos e importantes. Mas a gente tem que sempre fazer uma ressalva. Nesse caso, lá na Estônia, se as partes do processo não quiserem ser julgadas pelo esse juiz robô, é só peticionar que a demanda vai para um juiz humano. Aqui no Brasil, por exemplo, o STF está com um projeto em andamento chamado Victor. Esse projeto ele lê todos os recursos extraordinários que sobem para o para o STF, e identifica nesses recursos quais estão vinculados a determinados temas de repercussão geral. Então, esse sistema está habilitado para proceder à identificação e separação das 5 principais peças de um recurso extraordinário. Então, ele faz a divisão do acórdão recorrido, do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, da petição do recurso extraordinário em si, da sentença recorrida e do agravo eventual, se tiver, no recurso. Então, para vocês terem uma ideia, foi feito um teste onde o servidor desse núcleo de repercussão geral do STF, ele leva, em média,
30 minutos para concluir esse trabalho de avaliação, enquanto o sistema Victor demora apenas 5 segundos. Então, você vê aí a eficiência desse sistema, né? Por sua vez, o STJ ele também está desenvolvendo um sistema chamado Sócrates, que ele vai produzir um exame automatizado do recurso especial e do acórdão recorrido. Ele vai apresentar, por exemplo, referências legislativas, lista casos semelhantes, inclusive ele dá uma sugestão de decisão, enfim, mas a decisão, nesse caso, vai ser sempre do ministro do STJ. Então, esses são alguns dos sistemas que, inclusive, podem ser melhorados e evoluídos. Há uma capacidade aí da inteligência artificial, chamado machine learning, onde o próprio sistema de inteligência artificial ele aprende com seus erros. Então, na medida que o sistema for implementado de dados, o próprio sistema vai aprendendo e vai evoluindo para uma aplicação mais eficiente. Então, feita essa contextualização aí no nosso poder judiciário, eu queria trazer, então, um pouco mais para a nossa realidade dos órgãos ambientais e para a realidade das atividades de controle ambiental no âmbito do poder de polícia ambiental. Então, a gente sabe que na rotina de um órgão ambiental tem atividades relacionadas, por exemplo, ao gerenciamento de áreas contaminadas, tem assoreamento de corpos d'água hídricos, né? Deterioração de uma encosta, danos à fauna, acidentes ambientais em geral, queimadas, danos à flora, enfim, a perder de vista aí. Então, a cada uma dessas atividades, a cada uma dessas rotinas, a realidade nossa do Brasil é que, para cada órgão ambiental, seja ele municipal, estadual, federal, há inúmeras portarias, atos normativos, leis federais, leis estaduais, leis municipais, enfim, é um emaranhado de leis pelo nosso Brasil afora que traz, em certa medida, uma insegurança jurídica. E hoje essa insegurança jurídica não ajuda nas questões relacionadas ao compliance ambiental das empresas. Então, já há sistemas de inteligência artificial, por exemplo, que fornecem de forma segura. Então, a gente sabe que esse sistema já tem um sistema de inteligência artificial que fornece para cada atividade de forma segura quais são as normas aplicadas àquele empreendimento. Então, um empreendimento que quer ser implantado no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, esse sistema vai trazer as normas aplicáveis àquele segmento, àquele setor econômico, vai trazer as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis àquele empreendimento. Enfim, ele vai unificar e vai trazer essa resposta de forma muito rápida. Ou seja, ajuda muito nós, advogados, e ajuda também os órgãos ambientais em saber e ter essa segurança jurídica de quais normas poderão ser aplicadas no caso concreto. A gente também já tem algum avanço nas questões das audiências públicas virtuais. As audiências públicas virtuais são uma etapa obrigatória do licenciamento ambiental. Recentemente, aqui no estado do Rio de Janeiro, foi editada a resolução CONEMA número 89 de 2020, que trouxe essa inovação e essa oportunidade de realizar as audiências públicas virtuais sem prejuízo das audiências públicas físicas. E já há alguns estados que utilizam a inteligência artificial nas modalidades de licença ambiental por adesão e compromisso, sigla LAC. E essa modalidade de licença ambiental, ela tem uma necessidade, o empreendedor nada mais faz que declara qual a sua atividade, apresenta a documentação pertinente. Então, esse sistema automatizado já faz um tratamento prévio dessa documentação apresentada pelo empreendedor.
Isso já é realidade nos estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, como falei, e Rio Grande do Sul. Mas a gente pode aqui fazer uma reflexão e ir um pouco além. A gente pode brincar aqui de fazer essa reflexão. Vamos imaginar aqui como que a inteligência artificial poderia incrementar o licenciamento ambiental. Primeiro, ele poderia trazer, como um todo, eficiência e agilidade do processo licenciatório. Ele melhoraria a interlocução entre os órgãos ambientais e o próprio empreendedor. Ele também poderia melhorar a fase pós-licença. Então, por exemplo, a fase pós-licença, uma vez já cumprida, em tese, né, o modelo trifásico, LP, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, essa fase pós-licença ela é fundamental para que o órgão ambiental continue fiscalizando e monitorando as condicionantes ambientais. Então, se a gente tivesse um sistema de inteligência artificial que fizesse esse monitoramento de cumprimento de condicionantes, ia ajudar muito os órgãos ambientais, ia diminuir muito a carga de trabalho desses órgãos ambientais, sem contar que aumentaria a transparência desse processo e também aumentaria o acesso às informações, né? Um sistema de inteligência artificial também ajudaria o órgão ambiental na fase de licença de instalação em analisar o critério locacional. Então, algumas atividades, o órgão nessa fase, ele faz uma análise se o empreendimento pode ou não pode ser instalado em determinado local. Então, para o órgão ambiental analisar esse critério locacional, ele tem inúmeras variáveis e restrições ambientais, como, por exemplo, um zoneamento ecológico econômico, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Enfim, a gente tem aí inúmeros instrumentos jurídicos e técnicos que fazem restrições locacionais. Então, um sistema de inteligência artificial aumentaria a eficiência e, quiçá, retiraria do agente público e ambiental aí essa responsabilidade de dar um parecer técnico definitivo sobre a localidade do empreendimento. Então, a gente pode também fazer um exercício aqui e imaginar uma plataforma oficial onde os órgãos ambientais do CISNAMA, e aqui abro um parênteses, a informação é fundamental no CISNAMA, que é o sistema dos órgãos ambientais nacionais. Então, a informação, a divisão, o compartilhamento de informação é fundamental nesse sistema. Então, você imagina construir um sistema onde todos os órgãos ambientais, sejam ele IBAMA, os órgãos estaduais e os municipais, pudessem inserir informações, pudessem compartilhar informações, como, por exemplo, avaliações de impactos ambientais estratégicas. Então, esse sistema melhoraria muito a avaliação do órgão ambiental. Então, dito isso, a gente pode também ampliar essas aplicações para o controle ambiental / fiscalização, porque o poder de polícia ambiental ele é derivado do poder público e ele é dividido entre licenciamento e fiscalização. Então, na fiscalização, a gente pode aí aplicar inúmeras possibilidades, como o uso de drones para fiscalizar 24 horas, ininterruptamente, ecossistemas, uso de imagem de satélites para identificar, por exemplo, se uma condicionante está sendo cumprida por um empreendimento. Por exemplo, o uso de sensores. A gente vive aí constantes inundações, constantes enchentes, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Já é realidade, por exemplo, o uso de sensores distribuídos pelas cidades, e aí, de novo, a gente trazendo questões das smart cities, esses sensores possibilitam a gente
ter previamente indicadores que enchentes vão ocorrer, ou inclusive que encostas podem desmoronar. Então, através de sensores, a automação e análise desses dados pela inteligência artificial permitiria medidas preventivas e análises prévias desses riscos, né? Então, a ideia aqui é que a inteligência artificial ela melhore, torne mais eficiente, mas não monopolize essas ações de controle ambiental, porque a ideia é que tenha sempre um agente, o advogado, um juiz, um agente, um fiscal, para que insira no sistema esses dados, insira no sistema essas informações e eventualmente corrija se for necessário. Mas, além de tudo, que monitore, que faça essa máquina estar em constante aprendizado. Então, não é a substituição da máquina pelo ser humano, e sim a máquina a favor do trabalho do ser humano. Então, automatizar rotinas que não sejam estratégicas, basicamente. Então, assim, a gente tem aí também questões relacionadas a Big Data. Eu não sei, eu saindo um pouco do escopo aqui do nosso bate-papo, recentemente eu vi um documentário na Netflix chamada Realidade Hackeada, não, Privacidade Hackeada, onde nada mais explicam que uma empresa utilizou esse Big Data para manipular e influenciar pessoas no mundo inteiro, inclusive em eleições presidenciais, através de informações inseridas no Facebook, Instagram. Então, eles analisavam as informações fornecidas pelos próprios usuários dessas plataformas para entender a personalidade, entender qual é o perfil dessas pessoas, em cima disso, aplicar as melhores informações para manipular essas pessoas. Então, o Big Data ele pode ser usado a favor ou contra, né? Mas, retomando aqui para o nosso escopo, o Big Data, por exemplo, ele pode ser gerado por imagens de satélites, ele está sendo usado, por exemplo, na proteção da barreira na grande barreira de corais lá na Austrália. Então, que é a maior barreira mundial de corais, né? Então, por exemplo, eles usam sensores que foram instalados abaixo de 328 pés da superfície. Então, eles monitoram as condições de temperatura, de profundidade, se o habitat ali ele está sendo alterado ou não, se o coral está sendo branqueado ou não, que o branqueado, quando o coral ele fica branqueado, significa que ele está morrendo. Aqui no Brasil, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, ela também está usando o Big Data para auxiliar no combate da degradação ambiental da bacia hidrográfica dos rios Turvo e Grande, que fica localizado em São Paulo. Então, ela coleta dados por exemplo, da quantidade de poços artesianos na região, e em cima desses dados coletados, ela produz um mapa, e em cima desse mapa ela descobre como o solo é usado, como essa água está sendo captada, enfim, ela faz análise dessa captação de dados, né, dos Big Data. Também tem um projeto interessante chamado Projeto Rainforest Connection, que visa monitorar o desmatamento na Amazônia. Então, o que esse projeto fez? Ele pegou celulares que iriam ser descartados e colocou em lugares estratégicos da floresta, em lugares estratégicos, eu digo em lugares bem altos, né? Instalados no alto das árvores. Então, através desses celulares que são alimentados por uma energia solar, esses celulares eles captam sons vindo da floresta. E aí, essa captação de som,
tenta captar o som, por exemplo, de motosserras. Então, se ele capta o som de uma motosserra, ele sabe que em determinado lugar está tendo um desmatamento. A gente também já tem um protótipo sendo desenvolvido chamado Software Shell Expert Cinta, que ele tem o objetivo de auxiliar no processo de licenciamento ambiental e enquadra os empreendimentos licenciáveis. Então, com essa plataforma, os resultados essenciais obtidos a partir do sistema, dessa plataforma, consegue automatizar esse enquadramento, se é uma atividade de grande impacto, pequeno impacto, qual é o porte dessa atividade. A gente também já tem o desenvolvimento de uma outra plataforma onde ela divide e compartilha e permite o acesso dos usuários à produção de estudos de impactos ambientais já elaborados. Então, como eu disse, esse é um dos maiores desafios do CISNAMA, que é o compartilhamento de informação. A gente também tem aplicação na mudança climática, em entender os cenários mais extremos e menos extremos para a previsão dessas mudanças climáticas, como, por exemplo, a ocorrência de ciclone, reconstrução de cidades, de smart cities em cima desses dados. Enfim, aqui foram alguns exemplos de aplicabilidade da inteligência artificial. E essa inteligência artificial, essa nova dimensão que a gente está vivendo atualmente, ela tem que ser trazida à tona. A gente tem que entender essa nova dimensão, principalmente os aplicadores do direito. E o direito ambiental ele tem que se apropriar dessa nova realidade. Ele tem que se apropriar para trazer, estudar, debater essas novas questões e desafios que se impõem. Basicamente isso. Obrigado aí pela audiência, a todos que assistiram. Fico à disposição para responder eventuais perguntas e contribuições. Muito bom, Jean. Bela apresentação. Eu sou um entusiasta também desse assunto, né? Já escrevi um artigo, vai sair num site aí no Conjur, no Meio Ambiente Rio, e vai sair num livro agora uma versão mais completa. Eu acho que efetivamente é o futuro, né? E temos que evoluir. É uma pena que a gente está tão parado no tempo, né? E os exemplos aí, quando em várias aplicações que tu sugeriu, especialmente a questão que foi a abordagem que eu fiz no artigo do licenciamento ambiental, né? Que o licenciamento ambiental, especialmente essas questões de licença ambiental por adesão e compromisso, que seriam de forma automática, seriam um campo muito tranquilo de aplicação da inteligência artificial, mas ainda a realidade é distante, né? Temos uma dificuldade de implantar a LAC, quanto mais implantar a inteligência artificial nesse tipo de licenciamento, né? Mas, enfim, é uma luta que vale a pena, né? Acho que vale a pena. Além de ser uma luta, de valer a pena, de ter mais eficiência, mais rapidez, menos tempo, mais que reflete mais dinheiro, mais proteção ambiental, e significa uma ampliação do mercado de trabalho. Ao contrário do que se vê, eu vejo uma ampliação do mercado de trabalho do que uma restrição, né? Porque nós, especialmente nós como advogados especializados, né, não vejo como o direito ambiental como uma demanda de massa, como uma demanda do consumidor ou contratual, bancária, alguma coisa do gênero, que possa ser suprimida por esse tipo de sistematização. Ao contrário, eu acho que elas caminham conjuntas, né, para um crescimento tanto da automação, da inteligência artificial, como também da advogada. Passo a palavra pela ordem aqui ao Guilherme, que a Carolina está no telefone, ela pediu para segurar um pouquinho, então eu passo para o Guilherme para ele fazer a consideração. Por favor, Guilherme, palavra contigo, e fazer alguma pergunta ou comentário.
Boa tarde, pessoal. Se vocês ouvirem um som de obra, curiosamente, período de pandemia, tem um vazamento no meu prédio, então estão buscando identificar. Eu moro no 7º andar, já estão no 6º quebrando e ainda não achou. Então, tem um som característico aí hoje. Mas, já, interessantíssimo. Recentemente eu vi uma palestra de um colega falando do cenário 4.0 na advocacia e fiz algumas reflexões, porque eu sou muito adepto a usar todas essas ferramentas digitais que facilitam o nosso trabalho. Os órgãos ambientais estão sendo forçados a usar inúmeras ferramentas, aqueles que já não usavam, em função desse cenário que limitou a nossa ida ao órgão ambiental e até a ida do órgão ambiental ao fiscalizado ou a recepção de quem tem uma denúncia ou uma demanda. E algumas coisas me inquietam. Grande maioria dos órgãos ambientais, eu literalmente entendo que assim, é inadmissível, seja num processo de licenciamento ambiental, seja num processo de fiscalização ou em outra demanda que ele absorva, uma comunicação através de um e-mail, ou não ter, no mínimo, um sistema eletrônico mais simples. A gente tem o SEI, que é do governo federal, que é um sistema gratuito, para receber essas informações, para encaminhar informações. Acho que assim, os órgãos precisam se preparar muito, 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 principalmente os órgãos no interior do Brasil. Há uma negatividade, eu não posso receber isso aqui porque isso tem que ser papel, isso tem que estar dentro do processo. Enfim, acredito eu que se o legislador também não começar a fomentar a utilização dessas ferramentas, até por dispositivos legais, nas próprias normas que facilitam o licenciamento, facilitam no sentido de melhorar o procedimento, dizer que esses procedimentos deverão ser eletrônicos, a gente ainda vai demorar um pouquinho. Sou extremamente a favor. Tem um dado interessante aqui em Minas Gerais, que a análise dos processos de licenciamento melhorou muito depois que conseguiu se consolidar dentro de um sistema que o Cisema tem, que é a de reunir num banco de dados cartorial, digital, tudo aquilo que é relacionado à caracterização de vegetação, espeleologia, outras áreas restritas, enfim, ele conseguiu juntar num lugar uma quantidade de informações que antes o técnico precisava ir em campo fazer esse levantamento ou precisava confiar nos estudos técnicos que instruíam aquele processo. Mas, enfim, era essa a consideração. Precisamos disso. Até convoco a UBA e depois a gente poder fazer uma manifestação para que os órgãos, nesse período de pandemia, consolidem e permitam a continuidade da utilização das ferramentas eletrônicas que foram colocadas à disposição, porque a gente já ouve, pelo menos os municípios aqui que eu atuo, alguns servidores estão doidos para parar esse negócio da pandemia, porque a gente não aguenta mais analisar processo no computador. Mas, enfim, era isso. Já, parabéns, continue aí. Sempre que você tiver essas coisas interessantes, estamos aqui para te ouvir. Grande abraço. Obrigado, Guilherme, pelas considerações. É isso aí. Acho que a tecnologia, como eu falei, ela vem para ajudar. Então, a gente tem um cenário de órgãos ambientais que estão assoberbados de trabalho, orçamento escasso, não tem dinheiro. Então, aplicar a tecnologia nesse cenário não é uma alternativa, eu vejo como uma obrigação, né? Até pela questão a gente pode até traduzir aqui que o poder público, a Constituição Federal traz o princípio da eficiência, então ela obriga o poder público a estar sempre atrás dessa eficiência. Então, não basta aí o agente público estar atrás do balcão, se esquivando de prestar o seu serviço. Na verdade, ele tem que estar sempre em busca dessa evolução. A gente vê que a realidade concreta é diferente, mas a gente tem que trazer sempre essas reflexões e provocações para ver se essa nova dimensão e essa nova realidade seja inserida aí na realidade dos órgãos ambientais pelo Brasil. A Ana Luísa se inscreveu e depois aí eu passo para a Carolina, que daí talvez já tenha se liberado. Por favor, Ana Luísa. Boa tarde, meu nome é Ana Luísa. Eu primeiro gostaria de parabenizar o Jean pela excelente exposição e fazer a consideração de que eu também sou adepta a essas ferramentas de tecnologia e que o INEA, no Rio de Janeiro, que é o órgão ambiental estadual daqui,
utiliza já essa questão de ferramentas tecnológicas na questão da poluição atmosférica. Existem aparelhos que se chamam High-Vol 250 e um outro tipo de High-Vol que faz o monitoramento, coleta de dados da questão da poluição atmosférica ao longo do estado do Rio de Janeiro. E em Resende foi instalada 2 dessas máquinas de partículas inaláveis e não inaláveis, na UERJ de Resende, e logo depois surgiu um polo automobilístico naquela região. E através dessa máquina conseguiu perceber o aumento da poluição atmosférica ali na região e tomar as medidas necessárias. Então, isso é para ver como está funcionando na prática já a inserção dessas ferramentas tecnológicas. E a outra curiosidade que eu tenho como o Jean falou da questão da biodiversidade na Amazônia e que isso pertence ao direito ambiental 4.0, eu queria saber como está a questão da biopirataria nessa situação toda do direito ambiental 4.0, mais a questão de regulamentação mesmo. É isso, obrigada. Ana Luísa, obrigado pela sua pergunta. Primeiro, eu queria comentar essa questão do uso da tecnologia no INEA, né, para aferir a questão da poluição atmosférica. A gente já tem, inclusive, aí desenvolvimento de uma tecnologia, vou trazer aqui pela Carbon Track, onde essa inteligência artificial ela consegue, inclusive, identificar qual a fonte dessa poluição, ou seja, não basta a gente ter o cenário, ter a identificação que o ar como um todo está poluído ou está com algumas partículas inaláveis, enfim. A gente tem que sempre identificar na questão da poluição atmosférica qual é a fonte, quem é o poluidor. E a tecnologia que está sendo desenvolvida vai trazer essa possibilidade de identificar quem é a fonte, né? Quem é o poluidor e de onde que está vindo. E respondendo a sua outra pergunta, a questão da biopirataria é uma questão que já faz mais de 10 anos, se eu não me engano, onde teve sempre uma discussão sobre a apropriação das grandes empresas desse conhecimento tradicional, principalmente na Amazônia, onde essas empresas de cosméticos se apropriavam indevidamente, sem o licenciamento, sem a patente, se apropriavam e patenteavam esse conhecimento tradicional sem dar a devida comissão, a repartição desses benefícios para essa população tradicional. Então, é uma questão que ainda está regulada, mas a gente precisa avançar nas questões da fiscalização, que eu acho que ainda são muito tímidas nesse cenário. Concordo, Jean, era só isso. Obrigada. Oi. Obrigado, Ana Luísa. Carolina, não sei se está... A única coisa só que eu acho que o Jean concorda, porque acho que a abordagem dele foi essa, né? Uma coisa é a inovação tecnológica, né, que está previsto, inclusive, lá na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, artigo 2º, nos princípios, né, necessidade de inovação tecnológica, desenvolvimento sustentável com inovação tecnológica, que é uma coisa implementar a inovação tecnológica. Outra coisa é esse uso da inteligência artificial, que é um passo além. Né? O que inovação tecnológica a gente tem, né? O uso de máquinas para ver a qualidade do ar, né? Monitorar, um monte de coisa. Agora, eu pelo menos vejo que nós precisamos dar esse passo além, onde a inteligência artificial, os robôs, eles já façam essa análise, né? Que a máquina não seja um mero repositório de dados, né? Ele já te dê um passo além para o ser humano aí sim, eventualmente, tomar a decisão ou analisar, né? Ou dar o confere, né? O cheque daquela decisão tomada pelo robô, né? Porque senão, claro que a inovação tecnológica ela te dá um ganho de dados, de sensores, de várias coisas assim, só que acho que nós estamos pensando já num ponto ali na frente, né? Já acho que é esse caminho, né? Acredito que pelo que você falou é isso. Exato. Agregando aí a sua
ao seu argumento, eu acho que é basicamente isso. Hoje, acho que o que você quis dizer é que a gente tem, desde a terceira revolução industrial, a gente já teve essa mecanização, né, das rotinas, mas essa mecanização trazia ao humano, né, a quem de direito, essas informações, e ao humano cabia avaliá-la. Hoje, com a inteligência artificial e a quarta revolução industrial, a gente está falando de outra coisa. A própria máquina coleta, analisa e já dá a solução para o ser humano. E aí, ao ser humano, ou a quem de direito, avalia se é adequado, se é razoável, se é proporcional, enfim. É nesse sentido, né, Bo? Beleza. Carolina, tá aí? Cadê a Carol? Caroline. A Karine, a Balbino. Ela estava aqui, mas pediu para trocar a ordem por causa do telefone. Não sei se ela vai aparecer. Oi? É que eu tô ouvindo meu eco aqui. Bem, vou esperar um pouquinho. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Fiquem à vontade, aproveitem o momento. Deixa eu fazer uma pergunta, Gia. Esses que tu estava falando ali, em relação a esses processos de inteligência artificial, em relação ao licenciamento, tu comentou em relação a lá que já tem algum que não seja simplesmente automação e sim inteligência artificial na análise de processo de licenciamento, ou seja, de qualquer outro tipo de processo do poder público funcionando atualmente? Tem conhecimento de algum? Não, além da LAC, né, de adesão, não tenho conhecimento, não. Bom, mais recentemente, né, a gente estava até discutindo o novo decreto aqui que vai ser inserido aqui no sistema estadual do Rio de Janeiro. Então, a LAC, a partir de junho, aqui no Rio de Janeiro, vai passar a funcionar de forma efetiva. Se eu não me engano, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, já está vigente. Então Aqui, assim, eu acho que... Né? Me corrija se eu estiver errado. Não, só aqui está vigente, na teoria ainda sendo implementado na prática o procedimento ainda. Não foram definidas as atividades que serão passíveis de LAC ainda. Mas a ideia que eu quis trazer é que, na minha opinião, esse sistema ainda é muito precoce. A gente tem que avançar. Não basta o sistema estar aí apenas recebendo documentos, ele tem que conseguir avaliar se esse documento recebido é pertinente, qual a qualidade desse. Então, acho que com a machine learning a gente vai conseguir evoluir, mas se a gente está tratando ainda da instituição da LAC, eu acho que esse novo modelo aqui que a gente está discutindo e propondo para a próxima década, quem sabe. Caroline, por favor, abre teu microfone e faz o teu comentário, a tua pergunta, que o Gia está te ouvindo. Olá, boa tarde, Jean, tudo bem? Boa tarde, Atuo na área ambiental já há 14 anos. Essa carinha nova assim é só um detalhe, eu formei muito nova. Mas brincadeiras à parte, parabéns pela palestra, né, pela exposição. O Burman já conhece, eu já venho falando sobre gestão ambiental 4.0 aí desde uns 2 ou 3 anos atrás, né? Tem um projeto de uma startup de aplicativo de gestão ambiental, né? Ele é aplicado para gestores, mas para a parte técnica mesmo, processo administrativo de licenciamento. E óbvio que num roadmap, né, numa linha do tempo aí do aplicativo, a ideia é inserir inteligência artificial para, óbvio, escanear, empoderar o cliente, reduzir custo, resolver esse problema, né? Porque não é uma profissão que existe
adesão, digamos assim, né? Ninguém olha um consultor ambiental quando chega numa empresa, nossa, estava esperando você chegar aqui. Que vontade de te contratar. Nós somos, dentro da cadeia da contratação, né, o povo chato do resíduo. Já ouvi até esse tipo de expressão. Não comigo, mas com colaboradores meus. É um menino do lixo chegando ali. Então, é uma questão de, como você diz, disruptura, né, de uma cultura que hoje também a gente tem que pensar quanto prestador de serviço em otimizar e trazer para o mercado uma coisa barata, acessível. E aí entra a minha pergunta, né? Eu tenho uma outra startup, que inclusive a gente está num projeto do Sebrae, chama ALI, Agentes Locais de Inovação. OAB, que aí é específico para advogados, essa segunda startup, que é a Legal Juris. A OAB, né? Como é que fica essa questão hoje? A gente vai entrar agora numa análise, fizemos uma análise de mercado, vamos entrar agora na análise jurídica da ideia, né, da solução, e a liberdade de inovar em introduzir tecnologias e reduzir esse custo do cliente final, né, do B2C, e ainda promover a acessibilidade da justiça, seja ela ambiental, seja ela qual for, né, ao consumidor final, que é esse que está ali, né, agora, com problemas ligados a acesso a juízes, a promotores, a própria defensoria pública, seja ela estadual ou federal. Qual o seu posicionamento, ou se você sabe nos dizer, né, quanto profissionais, como tem sido o posicionamento da OAB com relação à abertura para essa democratização do direito? A exemplo, né, hoje eu recebi aqui uma notícia que a OAB de Minas implementou um aplicativo onde os advogados vão poder marcar online. Ou seja, vai marcar online, mas e aí? Né? Se eu tiver a minha plataforma querendo, sei lá, cobrar R$50 uma consulta de 15 minutos no meu aplicativo. Fala-se muito na disruptura, mas o Brasil, a legislação, em especial a ordem, eu não vejo ela preparada para a gente entrar nesse... Né? O Uber foi uma disruptura, hoje eu ouvi o Ferreirinha, que é um cara foda do varejo, falando, de grandes marcas, né? Isso tudo já está pensado, né? Alguém sabe que tem que baratear, de repente, para 50 ou 100 reais uma consulta, mas eu vou estar aqui sem o custo operacional de um escritório, né, de secretária, porque eu estou usando machine learning e inteligência artificial, ou até mesmo qualquer aplicação básica que seja. Eu queria que você desse uma palhinha aí sobre o posicionamento da OAB, né, dentro dos seus estudos aí, o que você tem observado? Bom, o posicionamento institucional da OAB eu não saberia te dizer qual é, mas eu tenho visto aí recentemente medidas fiscalizadoras da OAB para combater algumas startups que estão se proliferando aí, oferecendo serviços jurídicos por não advogados. Então, a OAB está combatendo essa questão, mas, assim, de forma geral, eu não acho que a OAB ficará fora dessa evolução. A gente já tem aí STF, STJ, TRFs, todos já aí fazendo audiências STF virtuais. já pacificou, né? Até os planos jurídicos, né, mensagem. Isso. Então, assim, a OAB, a gente também está vendo aí nessa pandemia o exercício da telemedicina. Então, por que não pensar no exercício da teleadvocacia, digamos assim? Isso a gente pode pensar, discutir. Eu acho que esse é o espaço propício para isso, para a gente debater. Mas eu não, porque nós não temos uma tabela da OAB específica para esse universo online, né, doutor? A gente tem a tabela para o OAB, o exercício tradicional da advocacia. Então, mas eu não acho que, então, só respondendo objetivamente, eu não acho que a OAB ficará fora aí dessa nova tendência. Ela vai acabar aceitando, mas eu acho que ela deveria, sim, regular e prever aí, de alguma forma, o que for melhor aí para a nossa classe, né? Obrigada. Muito bem. A Caroline Balbino é uma empreendedora
de várias ações lá em Minas Gerais, em Ubai, região de Minas, né? Obrigado, Caroline, pela tua presença aqui de novo. É isso, pessoal. Se não temos mais perguntas, agradeço novamente a participação do Jean e a todos que assistem aqui os nossos webinários, todas as quartas-feiras, e convidando a todos, semana que vem o João Emanuel vai falar sobre o dano moral ambiental, e na outra quarta o Edson Milaré falará sobre a imprescritibilidade da reparação de dano ambiental. E na sequência também, né, todo mundo já deve estar sabendo, um evento do Instituto de Advogados de São Paulo, 5 horas, o evento do IASP com o apoio da UBA, com Milaré, Paulo de Bessa e Paulo Afonso Leme Machado. Certo, Jean? Dá a tua consideração final aí. É isso. Pedrada esse evento aí, hein? Os 3. Esse evento é imperdível. A gente vai emendar um no outro agora. Vamos para esse evento aí dos 3 papas do direito ambiental. Mas eu só queria deixar esse recado final para dizer que essas considerações que eu fiz hoje, a gente tem que introduzir no direito ambiental, a gente tem que enfrentar esses novos desafios postos, não podemos fugir deles, não podemos ficar na zona de conforto, onde discutir a respeito de princípios, de licenciamento, de normas, enfim, a gente tem que avançar nessa discussão de direito ambiental. Os aplicadores de direito têm que se atualizar, têm que estar sempre aí atualizados mesmo. Então, o recado que eu queria deixar é esse, para a gente refletir e trazer ar puro para o nosso direito ambiental, o direito ambiental 4.0. Obrigado a todos. Fico à disposição aí para responder eventuais dúvidas complementares nas minhas redes sociais. Vocês podem me achar no Instagram, Facebook, LinkedIn, através do meu nome completo. Grande abraço a todos. Valeu, João, muito obrigado. As palestras estão gravadas lá vai ser, daqui a pouco eu subo lá para o YouTube da UBA, para quem, e aí a gente divulga também para todos que não puderam assistir, tá? Grande abraço, boa tarde para todos, obrigado e até o próximo. Abraço.